Que Jesus nos abençoe, esteja conosco sempre, a nos orientar, a seguirmos sempre pelo melhor caminho, né? Para que possamos, em nome de Jesus, exercer sempre o bem, o amor ao próximo e nos tornarmos assim verdadeiros cristãos. Nessa conversa de hoje, eu quero falar com vocês sobre a calmaria que os nossos corações recebem quando nós fazemos uma prece. Podemos dizer assim que a prece é o calmante da alma. É aquele momento em que, num segundo, estamos desesperados, aflitos, preocupados. E, um segundo, o nosso coração se acalma, a nossa alma se serena e as nossas forças são renovadas. Diante de nossas tribulações, de nossas dificuldades, o melhor remédio, a melhor medicação é a prece. É na prece, na oração sincera, na conversa íntima, sincera com Deus, é que os nossos pensamentos serão direcionados para uma ação, para uma quietude, para podermos ter o equilíbrio de raciocinar a melhor decisão a tomar diante do momento presente de aflição, de dor, de dificuldade. E a prece, ela deve ser feita com calma. Não é necessário que você ajoelhe e faça de joelho milhões de palavras repetitivas, enquanto a boca fala, os pensamentos vagueiam em um turbilhão diante das questões que a vida lhe apresenta, a lhe causar preocupações. É necessário que no momento em que buscamos nos asserenar, no momento que buscamos o auxílio de Deus, que nos esforcemos para dar ao nosso pensamento o silêncio e deixar sair do nosso coração, não da nossa boca, as palavras confiantes na misericórdia de Deus, que nos restitui
o equilíbrio e a força. A prece, que se torna um calmante para as aflições da alma, não é aquela que é proferida com palavras bonitas, com muitas palavras, mas é aquela que é feita quando o seu coração a serena e a sua alma se conecta com Deus. Como fazer isso diante de uma preocupação, diante de um medo, diante de uma incerteza, diante de uma dificuldade muito grande, diante de uma doença? Respirando fundo e acreditando que todas as respostas para as nossas necessidades estão em Deus. Porque o que Deus não faz, o que Deus não nos dá, nenhum outro ser é capaz de fazer por nós, de nos dar, de resolver os nossos problemas. Então, seja qual for o momento que você necessite de um calmante, procure receber o calmante da prece, que não vai prejudicar o seu organismo físico, muito pelo contrário, vai renová-lo, vai fortalecê-lo e vai trazer para sua alma uma quietude, uma serenidade para vivenciar o momento com mais tranquilidade, com mais certeza de que você não caminha sozinho. Jesus, quando soube que havia sido traído e que em pouco ele seria entregue ao suplício, do Calvário, as humilhações, pelas quais ele foi submetido. Diante daquela certeza, ele também teve medo. Mas onde ele se refugiou? Na oração. E ele foi orar lá, ao lado dos seus discípulos, em voz alta, em voz desesperada? Não. Ele deixou que os seus discípulos, que ali dormiam, continuassem. E foi até o Monte das Oliveiras elevar-se a Deus, a ter com Deus uma conversa. E pediu: Pai, afasta de mim esse cálice amargo de vinho tinto. Sabeis do meu medo, sabeis que sou ainda fraco na carne. Sustenta-me, se não puder afastar de mim esse cálice. Mas tudo isso com palavras muito serenas, de quem sabia tudo o que estava por vir. Mas mesmo assim, ele foi capaz de entregar a Deus a sua vida, o seu medo. E o Pai, que havia enviado
terra, o seu filho, para viver em carne como filho do homem, não podia evitar que ele não sofresse aqueles constrangimentos, porque naquela época eram-se oferecidos muitos sacrifícios a Deus, e esses sacrifícios eram oferecidos através de ovelhas que eram levadas até o templo e ali eram oferecidas, queimadas e oferecidas a Deus como sacrifício, para pedir a Deus o perdão, para pedir a Deus, o amparo. E Deus já não queria mais ver aqueles animais sacrificados, inocentes, sendo queimados vivos, pagando por um pecado que o outro cometia. Deus, que é bom, que é Pai, que é soberano, que é justo e que nos ama tanto, 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 que enviou seu Filho para que morresse crucificado, que fosse humilhado, que fosse ultrajado, fosse crucificado até o desencarne, para que nós pudéssemos ser perdoados. Seria Jesus o último cordeiro a ser sacrificado para Deus, ou seja, para nós, por nós. E tendo Jesus a consciência de que seria esse o seu papel na humanidade, que foi ensinar amor, exemplificar com a própria vida, e que ele não poderia ser resgatado da sua jornada pela qual viera para viver, para nos salvar, para nos livrar dos pecados. Ele também sentiu medo, também sentiu-se aflito, chegando a hora, vendo chegar a hora de que todo o seu sofrimento começaria. Ele buscou em Deus. Ele pediu ao Pai que libertasse ele, que impedisse que os inimigos o prendesse, o constrangisse, o crucificasse. Mas pediu, tendo certeza que Deus faria por ele o bem. Não hesitaria diante de seu sofrimento de impedir que ele cumprisse a sua prova, que ele cumprisse a missão que ele veio, a que ele veio até a terra. Mas Deus não o desamparou. Muito pelo contrário. Deus deu a ele a serenidade para sofrer todos os ultrajes que sofreu, para receber todas as chicotadas que ele recebeu, para ser pregado na cruz, como ele foi, forte, amando-nos acima de tudo. Ele nos amou. E as suas últimas palavras foram em nosso favor para Deus, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. De onde Jesus tirou
tanta serenidade, tanta força para não reagir em momento algum e nem tentar desviar da rota, do caminho que Deus havia planejado para ele. Na prece, na conversa sincera que teve com seu pai, no Monte das Oliveiras, pedindo que Deus tirasse aquele cálice de vinho da vida dele. Por quê? Porque ele estava com medo. Porque ele também sentia medo de fraquejar nos momentos difíceis. Mas Deus o fortaleceu, deu a ele a paz, o calmante da alma foi oferecido a Jesus no momento exato que ele orou. E ele foi fortalecido e recebeu seus traidores e disse a Judas Iscariotes, que cumprisse o que ele tinha que fazer, que ele cumprisse o trabalho, a missão dele, que era beijá-lo para que os soldados o identificassem. Ele poderia ter tentado esconder, mas a oração, a prece que ele fizera, deu a ele a força para vivenciar aquilo que precisava ser vivenciado. Então, diante desse exemplo, maravilhoso que Jesus deixou para nós, para que nós aprendêssemos a estar com Deus, para que nós aprendêssemos a amar o nosso semelhante, os nossos irmãos, nós devemos também, nos momentos mais difíceis, não reclamar para Deus, não blasfemar contra Deus, mas lembrarmos do sofrimento do Senhor Jesus lá atrás, dando a sua própria vida para perdoar os nossos pecados. E assim, elevarmos o nosso espírito diante de Deus, ajoelharmos no ato de humildade o nosso espírito, entregar a Deus a nossa necessidade e pedir força para viver tudo aquilo que Deus não puder tirar do nosso caminho, mas que tenhamos a força de passar pelas nossas provas e com o poder da fé, com a quietude, com a serenidade que Jesus passou pela prova dele. Que tenhamos nós também o amparo para vivermos o que necessário for, mas que Deus nunca nos deixe passar sozinho. É dizer a Deus que entregamos a nossa vida para Ele, para que seja feita a vontade dEle, mas que Ele não nos desampare e nos sustente, fortalecendo a nossa fé. Esta é uma prece que vai dignificar sua oração, o seu pedido, e com certeza terá muito mais mérito diante da humildade da sua oração do que 1000 palavras bonitas saídas da boca e não do coração. Você fez, a sua alma será inundada imediatamente
com uma paz, com equilíbrio, com forças renovadas, para você continuar ali, passando, vivendo o que tiver de viver, mas sentindo no coração que não está sozinho, porque a força que nasceu de um segundo para o outro, nenhum homem pode conseguir nem conquistar sozinho. Somente Deus pode dar a nós. E todos nós podemos receber essa força, recebermos o que for necessário para nós, que nós apresentamos a Deus em oração. A prece é o calmante da nossa alma. Ele age com mais eficácia do que o calmante natural, através de um chá, ou o calmante que você adquire, né, na medicina, através dos laboratórios químicos. Porque a prece é um calmante que vem de Deus e que nos asserena e nos ajuda a transpor as montanhas que surgem vez por outra em nossa vida. Então nós devemos fazer uma prece somente em nossas necessidades, em nossas dificuldades? Não. A prece deve ser o hábito nosso de todos os dias. Ou seja, o filho visitar o pai todos os dias. No mínimo, 2 vezes por dia. Que é quando você acorda e vê que o sol voltou novamente a brilhar, te oferecendo mais uma oportunidade, mais um dia de vida. Você já inicia seu dia dando graças ao nosso Pai por uma noite de repouso tranquilo e pedindo a preparação para o dia, para aquele dia que você inicia. Ato de gratidão, ato de conforto, ato de um dia preparado por Jesus para que tudo transcorra com mais serenidade. Mas um ato de acalmar e de alegrar a sua alma, porque a prece nos proporciona alegria, né? Se estamos calmos, se estamos bem com nós mesmos, nós estaremos bem com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso inimigo, com os nossos vizinhos, com o nosso chefe que nos cobra rigorosamente, porque nós estamos em paz com Deus. Nós estamos calmos porque temos Deus em nós. E quando vamos ao nosso repouso, é hora da gratidão. Gratidão por mais um dia. Gratidão pelo trabalho que lhe proporcionou o pão de cada dia. Gratidão pela vida, pela saúde, pelo lar que te abriga do sol, do vento, do frio e da chuva. Gratidão pelo filho amado, pelo esposo companheiro, pela mãe calorosa, pelo pai amorosíssimo. Gratidão pela vida. Gratidão é o que devemos expressar no término de mais um dia, quando vamos buscar o nosso repouso. É assim que devemos terminar o nosso dia, agradecendo a Deus. E a nossa prece novamente em ação traz novamente mais uma dose de calmante
para a nossa alma, que vai se desprender do corpo, para que o corpo físico descanse e o espírito goze um tempo de liberdade. Porque acaba que o nosso corpo é uma prisão para o nosso espírito. E quando nós dormimos, o nosso espírito se liberta, fica livre, sente livre para ir e vir, enquanto o corpo goza do descanso necessário para repor as energias para um novo dia. Gratidão e sabedoria à noite, para que o nosso espírito, ao se desprender, não fique vagando por lugares aonde vai trazer perturbações, desalentos ao corpo físico através do sonho, deixando o sono conturbado. Então também é hora de recebermos uma dose de calmante para que o nosso espírito sabiamente procure caminhar por lugares serenos, tranquilos, aonde existe Deus, aonde existe as leis de Deus, e que não vagueie por um umbral ou por uma reencarnação passada onde viveu uma vida desregulada, mas que ele procure as colônias espirituais aonde já existe um grau a mais de compreensão, de evolução, para ensinar a ele melhores caminho a seguir, mais atitude no dia a dia, auxiliando-nos, né, numa vivência melhor, dando ao corpo sonhos prazerosos, sonhos que nos deixe acordar com alegria no nosso coração, na certeza que o nosso espírito esteve desprendido, mas sempre procurando uma vivência digna e um trabalho, porque nós também podemos trabalhar no plano espiritual quando estamos adormecidos. Nunca esquecemos de tomar pelo menos 2 doses de calmante para a nossa alma, o calmante que vem da prece, da conversa sincera e íntima com Deus. E assim, a nossa vida vai se transformar num riacho calmo que corre lentamente, que tem as suas águas calmas, serenas, que proporciona a todos que se aproximam felicidade, bem-estar. A prece é o melhor meio de adquirirmos paz, tranquilidade, felicidade e sermos ainda de quebra uma luz na vida do nosso semelhante. Porque todos nós gostamos de estar perto de pessoas positivas, de bem com a vida, sorridente, pessoas serenas que expressam na voz a calma, a mansuetude divina, que traz no sorriso sincero um acalento a mais para nós, que nos proporciona um bem-estar quando nos aproximamos dessa pessoa. Sabe aonde a gente adquire tudo isso? Na prece, na oração, numa conversa íntima com Deus. Então, mesmo que você já tenha, né, a consciência da necessidade do bem-estar, da leveza que a alma sente quando se faz uma oração, reforce ainda mais agora com fé. Faça com mais
ânimo e distribua muita luz para todos que se aproximarem de você. Fiquem todos na paz e que Jesus nos abençoe sempre.